ele, mas ele era punk. Vocês conhecem a história, né? Como é que é punk, aquele negócio parecido? Então, aquilo era verdade no Brasil, assim, tinha uns segmentos assim, desse povo, que não gostava muito dos cabelão, assim, que nem eu, andava de preto, não jogava pra gente não, né? Fazendo do metal, assim, eles sondavam, ficavam olhando assim para ver, né? E se você não soubesse o que você estava vestindo, você ia ficar sem camisa no meio da rua, ou apanhava, ou batia neles, né? Aí muitos saíram assim, ó. Isso aqui, colocava nas costas, aí mexia com você e falava um monte, quando você ia para cima ele tirava, e aí Deus nos acuda. Quem podia correr, corria. Como eu fui desprovido dessa arte de correr, eu evitava até de andar nos rolês por aí assim, para não encontrar punk, careca, essas coisas, porque até teve uma vez que aconteceu isso comigo. Arrumaram uma briga, eu estava uns quatro rapazes assim, pararam em frente à casa de um deles, né? Aí eles mexeram com os caras na esquina e vieram correndo. Aí passaram por mim e falaram, corre! Corre. Né? Alguns ricos que não foi por vocês, né? Comigo. Agora imagina o que aconteceu. Eles correram, os caras correram muito. Agora eu tive que me virar ali, né? Então, irmãos, é assim que a gente começou a falar do amor de Cristo, com tudo isso. E eu sempre ouvi Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple e companhias limitadas. Depois apareceu um pouco mais pra frente Metallica, Slayer e todos esses que a gente ouve aí, né? E eu via bastante Rush, essas coisas assim. Isso ficou na minha cabeça. O pessoal sempre me falava de Jesus. Era cercado. Aí eu comecei a namorar e a namorada ia lá pra casa, e a gente andando lá no IAPI, aqui no Piratininga, agora nem sei se chama IAPI ainda, mas ali naquele conjunto de casa eu morava ali. E a gente andando, o pessoal ia contando para ela a história, né? Aí ela ouvia a história e levava para mim assim, não condizia com o que ela estava vendo. Eu falei, mas esse cara sempre teve problemas assim, como é que ele tinha esses rolos todos, como é que era esse negócio? Olha, eu sei que eu tive livramento de Deus, mesmo antes de conhecê-lo. Deus já estava me cercando. Vocês entendem isso? Ele te amou mesmo como a Bíblia diz. Eu ainda era pecador. E Ele me amou. Ele olhou para mim com olhos de misericórdia. Faz parte da graça. A gente sabe o significado dessa palavra? Graça. O significado da palavra misericórdia. Quando você olha para o teu irmão, eu gosto de falar assim, olha para o irmão, não gosto disso. Então, quando você olha para o teu irmão, olha com misericórdia. Principalmente aqueles que dão uma mancada com a gente, né? Aqueles que não te levam muito a sério. Eu sei que como foi aqui, antes da gente vir tocar, teve um irmão que veio falar aqui, e ele falou assim, eu vi você ministrando lá no refúgio, né? A gente sempre que podemos, nós vamos para lá. É muito bom saber que tem pessoas daquela forma lá, falando do Evangelho, como eu não ouvi. Esse povo que veio falar de Jesus para mim, tudo era do diabo, tudo. E a gente vai falar de mudança. Mas como é que muda? Como é que é esse negócio de mudar? Por que as pessoas ficam esperando o estereótipo? Por que as pessoas não pode cabelão, né? Você sabe disso? Não pode. Não pode. Aí o povo fala assim, o que pode na igreja? O que eu posso? Aí a Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou errado? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque em algumas você acha obstáculo. E glória a Deus por esses obstáculos. Você vai parar ali, Deus não, vai adiante. Mas como assim vai adiante, Deus? Você está vendo tudo que está acontecendo? Eu parei num mar de impossibilidades. Para mim nunca foi tão fácil assim. Sabe, se para vocês aí é difícil, para mim triplica. Para arrumar a primeira namorada não foi tão fácil assim não. Sabe? E eu não morava, não sabia orar. Eu nem chegava, não tinha um pastor para eu chegar e falar assim, ô pastor, eu estou gostando da Cidinha, que é a minha esposa, há 34 anos, graças a Deus. E eu não sabia, não tinha pastor para eu orar por ela, né? E ela trabalhava comigo numa confecção. E essa mudança que eu esperava, eu não tinha muito o que fazer. As pessoas falam, você tem que crer o quê? Crer em quem?
dito aqui, a gente está aí, né, como a Bíblia diz, essa geração aí anseia pela manifestação desse povo aqui. Mas não estou dizendo de falar, não, ficar gritando nas praças, isso e aquilo. Eu estou falando de vida, estou falando de vida, compromisso com Ele. Sabe, de as pessoas olharem para você, numa diversidade muito grande, ver que você confia em Deus, que você não vai dar uns perdidos ali. Está entendendo o que eu estou falando? Que você não vai correr para dar um jeitinho brasileiro aqui, você não vai fazer isso. Né? Hoje a gente está vivendo um tempo de... Quanto você cobra para ir tocar na minha igreja? Vocês escutam isso? Tá, a maioria dos lugares que eu vou tocar, o pessoal fala, mas aí quanto vocês cobram? Eu falei, o pastor, assim, a gente gasta combustível e aquilo tudo, né? Eu trago meu amplificador, eu trago o pessoal, glória a Deus, Deus tem mandado pessoas com automóvel para a gente se locomover, e o pessoal sempre provê, o pessoal não, corrigindo aqui, Deus sempre provê. Porque quando a gente começou, o pessoal falou assim, antes a gente for underground a vida inteira, ótimo, porque o meu compromisso é com Deus, falar da palavra e do amor dele, ganhar as pessoas para Cristo, convencê-los jamais tentei, porque isso não é o meu e não é o teu papel. Convencer ninguém por goela abaixo, achar que você pode alguma coisa quanto a isso, quanto mudar o que uma pessoa pensa. Você não pode fazer isso, você não consegue fazer isso. Eu vejo hoje muitos jovens frustrados, sabe, querendo aquilo que agora eu estou impossibilitado, porque agora eu estou numa igreja, eu não casei, e eu tenho que casar para cantar, eu tenho que casar para isso, eu tenho que casar, tenho que casar. Mas você já parou para pensar que você precisa em primeiro lugar amar essa mulher ou esse homem que está aí do seu lado, para depois então firmar um compromisso sério como é o casamento? Eu vi um só dizendo que está noivo, né? A gente até vê uns pastores falando sobre casamento, aí eu também não sei se eu assim, será que eu fiz um bom negócio? Mas que eu fiz 34 anos, pô, tem gente aqui que não tem 34 anos de vida, eu tenho de casamento, e a gente está muito feliz, graças a Deus, a gente vive bem, né? Como todo casal de Deus, tem suas dificuldades, mas a gente vive bem, irmãos. E eu não quero ficar aqui eu falando para vocês e deixar que a Bíblia, né? Não, eu quero falar do que Deus deixou para nós em sua palavra. Eu não quero ficar dizendo isso e aquilo, conjecturas. Eu estou vendo na vida de muito cristão, vivendo aquilo que não está ali, às vezes não é plano B, viver aquilo, aí dá umas voltinhas, né? Falei, eu quero isso, aquilo, mas a Bíblia fala tão sério acerca de namoro. Eu nunca ouvi a Bíblia falar de namoro, fala de um compromisso. Então, quando você acha uma moça, né, e a moça acha um moço e se interessa, aí você vai lá. Eu fiz isso, eu fui lá com medo, mas falei com o pai dela, né? Nos mãos da Bíblia foi assim: Deus fez todas as coisas, não é? Aí Ele fez o homem. O que veio primeiro? O trabalho ou a Eva? A Eva ou o trabalho veio primeiro? Não é? Aí você vai, eu tenho 3 filhos, aí você chega lá e fala assim, eu quero casar com a Maria. A Maria vive lá na casa do Orivaldo Pereira, vamos lá, a Tássia vive na casa do Orivaldo Pereira e está vivendo bem, né? Está comendo, vestindo, né? Aí ela acha um Gabrielzinho lá fora, ele gosta dele porque é bonito, cara, saca, né? Perdoa a linguagem, porque eu estou acostumado a conversar com esse povo. Então é isso que eu falo, com eles que eu falo dessa maneira. E eles vêm para a igreja entendendo o evangelho dessa maneira que eles foram propostos, né? Aí qual a primeira pergunta que o pai faz? Você faz da vida? E aí, João, você responde? Você faz da vida? Eu estudo. Ótimo! Mas como é que você ganha a sua vida? Eu não estou falando de ser rico, ser isso, aquilo, você tem hombridade. Você tem hombridade. Porque para eu chegar lá diante do seu Tobias e falar com ele, eu falo, ai meu Deus, eu já sei aquela pergunta clássica, porque eu tenho 2 irmãs,
E eu vi isso acontecer lá em casa, e meu pai também não era tão fácil assim não, ele queria que as coisas acontecessem de verdade, mas certo, né? Começasse para dar certo, para começar para dar certo tem que começar certo, não é? E eu vi isso, e eu ouvi essas mesmas perguntas, eu amo a Cida. Aí as pessoas lá com 19 anos, você sabe o que é amar uma pessoa para se casar, para firmar um compromisso para sempre, como diz a palavra? Mas hoje, tem o divórcio que foi proposto por Moisés, não estou errado. Aí Jesus falou para ele assim, foi isso que aconteceu, mas por causa da dureza do teu coração. Não é? Eu não quero aqui criar uma vertente teológica aqui sobre isso ou aquilo, não quero isso. Mas eu acho que cada um olhe para si, para entender a sua companheira e viva bem com ela. Não é? Mas eu ouvi isso, eu trabalhava, aí falou, então tá bom, com toda a dificuldade que eu tinha na época, né? Agora eu já casei, agora eu não preciso mais fazer pergunta nenhuma. Agora é minha, irmão. Deus me deu, fui para ele. Né? Aí a Bíblia assim, deixa perigoso para nós homens. Eu não gosto de falar isso, onde tem bastante mulher, porque aí é infalível, elas olham assim para ele, viu? Porque a mulher é obra da graça na vida do homem, sabia disso? Não é obra da graça? É, porque Adão estava lá sozinho, e ele tinha entendimento dessas coisas, aí ele fez a mulher para o homem, não é? E fez o homem para ela. Não, o homem já estava lá. Até tem uns engraçadinhos que falam assim, ele fez e não tinha Eva ainda, sabe por quê? Porque senão ela dá palpite, ela ia ficar falando, tem que fazer assim, tem que fazer assim, a mulher foi. Não é? Mas a gente não merecia, viu, homens? Não merecíamos isso. Mas Deus agiu com misericórdia. Então, quando você que tem sua mulher, a Bíblia ainda vai um pouco mais longe e fala assim: ame tua esposa como Cristo amou a igreja. É legal saber dessas coisas, porque você começa a dar valor para aquela que divide tudo com você. Tudo. Aí mudança de vida, vamos falar disso, porque eu não vim dessa forma, eu não vim pensando dessa forma. Não é? E essa palavra está baseada no livro de João, no Evangelho de João, perdão. No Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 1 ao 11. Eu gostaria aí que vocês abrissem suas Bíblias ou usar seu aplicativo aí que você tem no celular. E vamos ler aí. Para eu não ficar aqui, né, falando, mas a Bíblia diz o que esse respeito? Como é mudar? Como é ter uma nova feição? Se é que é disso que eu estou falando. Como é que é? Que mudança a gente espera? Tem um versículo aqui que me chamou muita atenção para isso que a gente está falando. Não sejam somente ouvintes, praticantes da palavra. É o que está faltando. Praticar a palavra dentro das empresas, dentro das escolas, aí aos arredores das faculdades, tem barzinho por ali, tem aquele negócio todo. Estou dizendo, tem um pastor, a igreja não precisa fazer isso, não é? E isso não é muito bom. Mas a gente precisa se cercar de alguns cuidados. Como é que é a tua vida ali? Eu passei por bastante problemas assim de conduta. Como jovem que não conhecia Jesus, que andava com uma camiseta do Black Sabbath, que se eu tirasse ela ficava em pé sozinha. Eu andava com... Nossa, é triste. É triste. Minha mãe até perguntou se houve alguma mudança na minha vida depois que eu me casei, né? E aí você falou, nossa, dona Flor, mas por quê? Porque ele não gostava muito de tomar banho, não é? Bom, aí muda, né? A gente muda. Aí, muda também, até a visão da gente muda, porque a gente precisa dos acessórios. Eu só lembro dele quando eu olho para a Bíblia assim, e falo, agora eu vou precisar de você. No capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, não é? No capítulo 2, perdão, no verso 1 em diante, a gente vai ler alguns versículos. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E disse então a sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto eles vos disseram.
tudo. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações de judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E ordenou-lhes encher de água essas talhas. E encheram. E ordenou Jesus que enchesse. Gente, eu tenho cuidado de prestar atenção quando a gente olha para as palavras que estão aqui, que compõem as frases, não é? Tem uma palavra aqui muito importante, classificação gramatical dessa palavra aqui, verbo, que significa o quê? Ação, alguma coisa que faz. Ele ordenou esperando o quê? Que eles fizessem. Então quando você lê, daí fazia isso. Ele fala, ele está mandando eu fazer, que nem alguns músicos, né? Precisa ter mudança nisso também. As pessoas falam assim, porque quer aparecer, quer chegar lá e falar no Salmo 33, no verso 3, diz assim: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. 2 verbos ali, cantai e tocai. Isso é um pedido? É o quê? Sabe a classificação, o tempo desse verbo? Por que você tem que prestar atenção nisso? Está imperando, meu filho. É muito mais do que mandar, ele está dizendo para que você faça. Está dizendo. Então aqui nessa história, de novo essa situação verbal aí. Olha, eu estou pedindo que faça. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas pela palavra, não foi? Pela palavra de Deus. E no começo do livro de João diz que quem é a palavra? Quem é que nós vimos transformado? Vimos a sua glória. Quem é? Jesus, construtor de todas as coisas. E o Espírito Santo hoje nos revela essas coisas. Então, irmãos, prestem atenção quando você lê aqui, no caso do livro de Salmo, os versos, no caso de João aqui, os versículos. Preste atenção nisso. Por que ele está fazendo? Falando para mandar. E o que aconteceu depois? Eles obedeceram. Fizeram exatamente aquilo que Jesus pediu, mandou que eles fizessem. Uma ordem. E eles fizeram. E houve uma mudança de situação ali. Um fato assim, grande e sobrenatural, foi a mudança da água para o vinho. E o que essa mudança causou, é isso que eu quero, é aqui que eu quero focar, irmãos. O que essa mudança sobrenatural causou? A volta da alegria na festa. Porque aquela festa ficou muito dada. Ouvi. E aí você ouve aqueles cochichos. Não tinha dinheiro para manter as festas no tempo da vida. Agora acabou o vinho. Sabe, tem muitas pessoas que olham da mesma maneira para você. Mas você não é crente? Por que você está passando esses problemas todos aí? Está desempregado, meu irmão? Misericórdia. Só eu que ouço isso. Já chegaram para mim e falaram assim: você ora para as pessoas, vem aqui e pede para você orar, porque elas estão com isso, com aquilo, e você não é curado. Como é que você vai orar por alguém para ser curado? E aí, o que você responde? Você fala o que para eles? Olha o cara lá desviado, todo problemático. Aí ele vai olhar para mim e fala: mas esse pastor aí vai orar por mim? Já aconteceu isso muito comigo. Muito. E a oração que eu fiz mudou a história do cara. Não foi porque eu faria isso ou aquilo, ou porque eu tinha uma vida assim ou assado. Não, porque o Espírito de Deus se move. É Ele quem promove todas as coisas segundo a vontade do Deus Altíssimo. Não é a minha vontade de um pregador qualquer. Vem aqui todos os aleijados e isso e aquilo que eu vou orar e vocês vão ser curados. Pode acontecer? Por que você precisa disso? Eu quero ser. Claro que eu quero ser curado. Claro que eu quero ter uma vida boa. Claro que isso, claro que aquilo. Mas tem pessoas que se empenham em abusar. Eu não tenho medo de falar isso não, sabe? Assim, né? Eu achei assim bem da hora mesmo, sabe, a letra assim de falar no que alguns estão procurando através da fé das pessoas. Parece um show do milhão. Na boa, parece um show do milhão. Eu não vou por aí, entendeu? Porque assim, Jesus, ele pagou um preço alto demais
para que eu tivesse fé nele, e para que as coisas que ele me deu acontecessem através dele, porque a Bíblia diz que porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas, e você acha que ele está muito preocupado com a dor de cabeça que eu estou, porque tem gente que pede para orar por dor de cabeça. Está procurando emprego, eu vou orar, Deus vai te abrir uma porta, pode sim abrir uma porta, mas ele pode também estar querendo que você cuide da sua formação, porque a gente olha as estatísticas, estou falando de mudança, você olha as estatísticas por aí, e não é que falta vaga, falta o quê? Mão de obra especializada. Está difícil também na igreja. Ué, igreja, mão de obra? Não, pastor, comprometido. Cara, o cara está lá na igreja, ele paga um preço pela igreja. Vocês têm um pastor nessa igreja, que ele ora pela igreja, sem medo de errar, estou falando isso, porque é a vida do pastor, ele tem que fazer isso, ele precisa, e não é porque, se eu não fizer, Deus vai me matar com um raio fulminante. Misericórdia, mano, ele pôs em você o Espírito de Deus, para lhe obedecer, para entender que é necessário que o pastor tome conta de suas ovelhas. Não é fácil levar uma igreja, irmãos, não é brincadeira isso aqui. As pessoas vêm com um plano de vida que parece a história da carochinha, cara. Ué, mas não tem um pastor? Então ele que vai ganhar alma, ele que olha por mim, eu preciso disso, preciso daquilo, eu tenho que trocar meu carro, eu tenho que trocar minha casa, eu tenho que... não tem um sapato, Thiago. Vocês têm, quem tem filha nessa idade aí de jovem, né? Bem jovem, vocês falam, não tem sapato para a igreja. Aí eu entro no quarto dela, aí abro o armário, tem uma sapateira do lado do guarda-roupa. Do lado do guarda-roupa tem... Só acontece comigo isso, viu? Do lado do guarda-roupa tem uma sapateira, aí você abre, olha ela rindo, o sapato cai no chão. Mas pai, isso é Deus provendo. Deus provendo, você não escuta essa história? Jeová Jireh, Deus da provisão. Não diz que ele não é, não diz, porque no deserto as codornizes vão baixo, e os caras tinham que fazer o quê para se alimentar? Pegar, trabalho, mudança, acreditar nisso, acreditar que você pode sair desse lugar comum. Deus vai te ajudar, mas com sabedoria, prioridades, que é o que aconteceu aqui. Para eles, qual que era a prioridade do momento ali? Acabou o vinho. O pessoal ainda está rindo porque eu falei de sapato aqui, porque não são só minhas filhas que fazem isso não, viu? Aqui tem um monte de jovenzinho aqui que também tem uma sapataria dentro de casa. Aí fala assim, esse vestido eu usei ontem. E se de repente eu for com esse vestido e... Fala o nome de outra menina aí. E se a moça for, porque ela tem um igual, se ela for com o mesmo vestido que eu, então eu vou escolher. Aí fica lá, e eu chego atrasado na igreja. Aí fala, também eu vou usar qual vestido? Elas falam bem assim, né? Olha para mim. Mas também, que vestido que eu vou usar? Ou sapato? Esse sapato não combina com esse vestido que eu quero por hoje. Mudança. Sabe? Eu creio na juventude do Brasil, eu creio. Eu oro por eles. Eu acredito que vocês estão enfileirando cadeiras dentro de uma universidade para ser alguém que vai decidir, como um cristão, os rumos para os quais estão indo o nosso país. Você tem um plano melhor do que o Temer? Você tem um plano melhor do que o prefeito de Osasco, ou de Carapicuíba, de onde eu venho? Então comece a pensar nisso, porque Deus pode estar chamando aqui os próximos governadores, presidentes, vereadores, prefeitos. Você acredita nisso? Então se prepara, meu querido, porque é fácil falar, o pastor falou, o homem de Deus falou, isso vai acontecer comigo. Vai acontecer comigo quando o cara está na 7ª série, 4 anos. E o TCC, a minha filha fez um TCC esses dias aí, até o sobrinho né, do Gabriel, está na mesma classe que ela, falou assim, eu me enchi de orgulho, eu fiquei hiper feliz. Aí ele falou assim, foi o melhor TCC da faculdade. Então, queridos, assim, mas você tem um plano? Você tem um plano? Qual que era o plano aqui? Qual que era o plano que Jesus determinou para eles? Enchei as talhas. Sabe o que significa isso? Trabalho, querido. Jovenzinhos,
Rapazes, homens, trabalho. Pô, mas eu já trabalho. Pastor, precisa de pessoas para fazer isso e aquilo. Eu não sei disso. Trabalho, querido. Trabalho. Né? Eu lembro que chegavam pessoas lá e falavam, não, mas a gente, pastor, precisa de um amplificador melhor. Precisa, pastor, ouve isso direto. Precisa. Difícil contribuição, difícil. Por quê? Prioridades. Eles ali, a prioridade naquela época era vinho. Qual a nossa? Qual a nossa prioridade hoje? Traça um paralelo com isso para a tua vida, querido. Qual a necessidade que temos hoje, assim, que não tem como mudar? Eu tenho que fazer isso. Depende do quê? Quantos estão cursando na universidade aqui? Ó, que da hora, cara. Coloque isso na mente, não pare. Tecnólogo, uma universidade mesmo, não pare, vai adiante. Porque se eles parassem, a alegria não ia chegar lá. O primeiro milagre de Jesus não ia acontecer, ou ia acontecer, não sei, mas a Bíblia está dizendo algo para mim, que naquele momento era necessário que alguém mais fizesse o trabalho. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer, meu irmão. Não vai. Eu lembro que eu ia na equipe de louvor, lá na minha igreja, aqui não acontece, lá na minha igreja, eles chegavam lá e a gente passava os 7 dias, e o pessoal não ouvia. Aí chegava na hora do ensaio, mas e essa música como é? Mas não ouviram a música? Não ouviram. Mas aí chega na hora que o líder de louvor fala, vai ter um trabalho, e a gente foi convidado para ministrar numa igreja assim. Aí vai todo mundo querer ir, cara. Todo mundo quer ir. Mudança. A Bíblia está falando para que a gente encare isso de verdade. As dificuldades para o músico no Brasil são muitas. Estou errado, queridos? Para a gente comprar uma guitarra boa, que eu já estou precisando. Está desde 92 comigo, vocês acreditam? Desde 92 eu não dou, eu empresto. Não vendo, não troco, porque começou o Calvário junto comigo. De um pastor falando assim para mim, pastor, você é um moleque, você está querendo voltar a tocar rock, eu sei como é que é esse negócio. Aí eu estava começando as coisas, eu ia começar a estudar, né? Eu falei, eu quero ser um pastor, mas eu não quero ser mais um. Eu quero que as pessoas lembrem do que eu vou fazer, porque Jesus disse assim, que o Espírito de Deus vai fazer isso. Ele vai fazer as pessoas lembrarem, ele vai fazer as pessoas lembrarem disso. Quando Jesus entrou para esse trabalho, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. As pessoas não, alguns duvidavam, alguns até que andou com ele, o que ele vai fazer ali? Precisa encher tudo aquilo lá para o pessoal, para fazer o que precisa ser feito. Eles não esperavam aquilo virar o melhor vinho. Meu comentário é disso que eu quero. Eu não quero prolongar muito aqui, irmãos, porque eu quero dar ênfase nisso. O que foi importante para aquelas pessoas que viram, ou melhor, tomaram o vinho. O que foi importante? Qual foi o comentário? Esse cara é diferente de todo mundo. Ele põe um vinho inferior, o melhor, depois ele começa a dosar com um vinho inferior, porque o pessoal já está bêbado, não vai nem perceber o que está acontecendo. Mas ali aconteceu completamente diferente, porque Jesus Cristo, de verdade, o que Ele quer fazer é mudar o que está ruim na tua vida. Ele vai te ajudar a fazer isso, porque Ele não foi lá, pôs a mão nos baldes e colocou dentro das metretas, das talhas, perdão. O que Ele quis, que aquele povo fosse abençoado pelo que Ele ia fazer de sobrenatural naquela água. Sua vida está uma água? Nossa, pergunta, né? Claro que não está. Não acho que todo mundo está aqui nessa situação aqui, não. Mas a gente precisa de um auxílio de Deus. Precisa. E você precisa abrir a tua mente para o novo dele. O novo assusta. Quando a gente começou a banda, que ele estava falando, não sou moleque, nem você. Eu não podia ter falado isso, porque você tem que respeitar um pastor. Até o Cláudio, esses dias a gente estava conversando no WhatsApp. O pastor também usa o WhatsApp mesmo. Não é? Uso um monte de gente por ali. Converso com um monte de jovens por ali, um monte de pessoas por ali. Ele fala assim, é ruim arrumar encrenca com o pastor. Cara, será que o povo está com essa mentalidade que tem esse negócio de arrumar encrenca com o pastor? É porque a gente tem essa liberdade de um brincar com o outro, né?
ter essas trocas de conversa. Mas o pastor está aqui para ser ouvido. No meu tempo, as pessoas falavam assim: é o anjo de Deus. A gente olhava para ele e falava, não era com medo dele. Aí quando chegava em casa, as pessoas falavam assim: tem que respeitar, é um homem de Deus. Os problemas dele não são do tamanho do teu problema. Mas o problema de Deus aqui era resolver a situação daquele casamento, para que aquelas pessoas se tornassem felizes ali. Aí dá noivo, mundo ali, família, o pessoal veio de longe, mora aqui em Presidente Altino, e agora? O pessoal vem lá de não sei aonde aqui, vê a festa, aí aquela, vou passar vergonha, que coisa, que vexame. Aí Jesus foi lá e resolveu o problema. Resolveu o problema. Sabe? Hoje, o desemprego no nosso país, por falta de mão de obra especializada, aí as pessoas culpam, também não quer estudar. Você já viu como é que está para pagar a mensalidade da faculdade? Você viu como é que é para estudar hoje aqui? E a gente não está falando de Harvard, né? A gente está falando do USP, não paga, mas para entrar, misericórdia. Aí você vai para as uni da vida, né? E não tem que falar nada contra, não. Irmãos, a outra já estava rindo, olhando para o outro, e provavelmente ela estuda ali. É uma ótima universidade. Saíram pela direita! Mas assim, o pessoal fala que o Mackenzie é hoje uma das maiores universidades de teologia. Não sei. Mas, irmãos, não é isso. Quem faz a escola são vocês. Se você se determinar, se você sentar ali e o professor não for um tonto, porque é isso que eles falam, professor, depois eu corro atrás de fulano, ciclano, olha o que estou fazendo com a vida, de formação. Não perca esse tempo. 18 anos, eu lembro quando eu tinha, eu lembro quando eu tinha 18 anos, e passou assim, hoje eu tenho 59. Aleluia, filho. Fica me zoando, velho. Eu também te amo. Eu te amo bastante. Então, irmãos, passou muito rápido. Muito rápido. Aproveite esse tempo aqui. Adore a Deus. Hoje você viu que a gente pode ligar distorção aqui na guitarra, né, meu irmão? Usar os pedais que você gosta de usar, que às vezes a gente ficava. Nossa, eu com 17, 18 anos, não tinha essa quantidade, não tinha. Era Giannini, e eu estava muito feliz porque tinha uma Giannini, né? E depois eu descobri que era roubada, aí eu tive que me desfazer dela. Tinha sem vergonha de um amigo meu que trabalhava na Giannini e ele facilitava a saída dos instrumentos, né? E o bobão aqui acabou. Depois eu fiquei sabendo de todas as coisas. Houve uma mudança na minha vida. Quantos de vocês estão aí propensos à mudança? Quantos de vocês querem ter uma mudança na vida? Porque não está muito legal. Aí você, seja sincero com você mesmo. Tem uma música da gente que chama Olhe Pra Dentro. Aí fala, olhe pra dentro e veja você. Tem alguma coisa para mudar aí? Está na sua mão fazer essa mudança? Faça. Não está na sua mão? Creia no Deus que criou o universo pela sua palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Está no nosso meio o Espírito Santo hoje aqui. Às vezes as pessoas falam assim, Jesus está no nosso meio. Não, tudo bem, Jesus está no nosso meio. Mas a Bíblia também diz que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está aqui no nosso meio. Eu creio na atuação dele. Irmãos, eu creio na palavra de Deus. Eu creio nas mudanças que houve na minha vida. Eu estava fadado, segundo a minha família, por conta da deficiência física, a ser um zero à esquerda, porque era assim que a gente era tratado. Não tinha esse projeto de inclusão aí, entendeu? Porque hoje está mais fácil para um deficiente arrumar emprego do que uma pessoa sã. Acredita nisso?
Está mais fácil. Hoje um deficiente arruma um emprego rapidinho, você aí que está perfeitinho, assim, fisicamente, com tudo certinho no lugar, é difícil para você arrumar. Aí você tem informação e o pessoal fala, você não tem experiência. Aí você tem experiência, mas você não tem um canudo. Aí você tem Jesus Cristo como Senhor de todas as coisas, e você olha e com um canudo, sem canudo, ele vai abrir a porta. Mas você precisa manter-se naquele emprego. Quando eu entrei nessa empresa onde eu me aposentei, graças a Deus, ali na Alphaville, Santo Farma, uma farmacêutica, eu me aposentei ali. E era improvável entrar. Mas a minha esposa orava por isso. E eu tive que ganhar um pouquinho menos para entrar ali. Mas eu precisava de uma mudança de vida. Esposa, ou namorada, você é assim que futura esposa, olha para o seu namorado se ele está desempregado. Ou se ele tem lá, tem uma promoção, olha, creia no poder de Deus. Mas primeiro vê, o cara não chega atrasado, o cara não falta. Ele vai para a escola mesmo para estudar. Eu não estou falando com adolescente, estou falando com adolescentes também, mas tem jovens aqui, já homens, não é? E precisam de uma formação, precisa de uma mudança, assim como Jesus propôs para aquela situação, uma mudança séria, uma mudança com consistência, como você vai poder pôr um pé na frente do outro sem medo de cair, num trôpego, entendeu? Como eu ficava com medo de pôr a perna direita, assim que eu podia me desequilibrar e cair. Hoje não, hoje eu uso o ombro e me mantenho em pé. Mas você não podia ter orado para ser curado, já falamos disso. Deus vai fazer isso se for vontade dele. Agora, para você ser bem-aventurado, como a palavra disse aqui, encha atalhas de água. Encha. Faça a sua parte. Faça o seu trabalho. Peça ao pastor para que te oriente. Confie nisso. Sabe, de verdade, irmãos, eu quero a volta, essa igreja de volta. Eu quero essa igreja de volta. Que as pessoas consultavam os pastores. Sabe, eu não sei, porque cargas d'água, isso aí, sabe, não sei, é uma via de mão dupla, né? Tanto pode ser daqui como pode ser dali o erro, mas a gente está aqui para ver erro, a gente está aqui para essa mudança. Eu quero um Brasil melhor, eu não quero que a seleção ganhe, se ganhar, não estou preocupado com isso, eu quero que o meu povo ganhe, eu quero que o meu país ganhe, meu país. Eu quero universidades sem precisar de um vestibular, o único país que faz isso ainda, porque não tem um fundamental, um ensino médio de qualidade para colocar as pessoas na USP ou em qualquer uma das outras. Precisa de um vestibular, aí tem concursinho, se você não acompanha, não vai pagar um cursinho, querido. Aí você paga o cursinho, aí agora inventaram o Enem, ProUni, não sei o que. Ah, cara, os caras enchem de plano. Enche de plano. Aí eu vejo uma equipe de louvor cantando Jesus, plano melhor. Acredito nisso. Jesus, plano melhor. Mas tem que começar conosco. Ah, todo mundo aqui nas melhores faculdades. Não, cara. Você fazendo um lugar melhor da faculdade, que todo mundo fala que é ruim, mas você está ali se formando. A minha filha não estuda em Harvard, né? Estuda aqui na Unip. E ela fez o melhor TCC, a equipe dela foi o melhor TCC da faculdade. Agora vai aí expor aí, passar em todas as unidades de São Paulo. Cara, isso é mérito dela também. Mas Deus diz assim, ensina um caminho que ele deve seguir. E ainda que for velho, não esquece. Isso não dá o aval para que você seja sempre vencedor, meu querido. Não durma no ponto, porque você vai conseguir aquilo que você planejar. Porque a palavra de Deus diz que se você não planejar, já errou. Já errou. Vocês têm plano de carreira? Quer chegar lá? Não, eu acho que ninguém está querendo falar disso, né? O pessoal quer campanha. O que você falou mesmo hoje? Campanha das 4 sementes. Eu não gosto dessas coisas. Eu não estou aqui, ó, sem apologia, pastor. Sem apologia. Mas não acho legal isso, entendeu? Eu prefiro que você acredite, porque você lê a Bíblia. A Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de campanha. O meu povo perece por falta de sapatinho de fogo. O meu povo perece por falta de reteté. Eita, meu povo perece por falta de conhecimento. Começando pela Bíblia. Você que está numa universidade, olha, segunda-feira vocês vão entrar lá.
vocês vão se assentar na sua carteira, você vai olhar para o quadro e você vai dizer assim: eu vim para ser mais que vencedor. Estado de Acesso canta sempre isso. Mais que vencedor. Quantos vencedores tem aqui? Não levanta a mão. Vocês vão cair nessa pegadinha, eu faço direto com vocês. A Bíblia diz que é mais que vencedores. Mais que vencedores. Eu vejo isso. Mais que vencedores. Uma igreja mais que vencedora. Casamentos mais que vencedores, por causa da mudança que Jesus promove naquele que crê na sua palavra. E aquele que crê na sua palavra vai sair por aí que nem esse vinho. Igual esse vinho aqui. O que eles falaram? Nossa, esse vinho aqui é melhor do que o anterior. Melhor. Quando o Zezinho chegou aqui na igreja, dava pena. Não tem nenhum Zezinho aqui não, né? Não. Então eu posso falar ali, vou descer além do Zezinho agora, porque eu estou terminando aqui agora. O Zezinho chegou, não tinha dente. Lógico que não tinha namorada, porque a namorada olha assim, né? Ele é lindo, só não sorri. Não sorriu. Mas, cara, o Zezinho chegou lá com vontade de mudar. E cheirava um pouquinho mal também. Aí, né? Olha, você não pode melhorar o Zezinho? Calma, a gente melhora o Zezinho. Vocês vão ver como o Zezinho melhora. E a conversa do Zezinho também era difícil, porque você tinha que manter assim 1 metro e pouco, né? Para falar na direção, né? Na direção da boca do Zezinho. E aí, irmãos, tem que mudar também essa situação, porque se eu percebo que eu estou falando com alguém assim, e a pessoa do meu convívio, e eu sinto mau hálito, aí eu vou lá e falo: nossa, não dá para falar com o Zezinho de perto não, cara. Pro outro irmão. Isso é horrível, cara. Isso é horrível, é horrível. Mas, aí o povo que anda comigo fala assim: meu irmão, você é muito duro, meu. Você chega e você fala na lata. Aí a Cássia sempre fala assim: pai, não é o que você fala, é como você fala. Bom, o como você fala muda assim: 1, 2, 3, 4, 5 vezes falando. Então, mas eu falo para a pessoa, eu não falo para os irmãos, não é? E se é um caso muito sério, vai lá e fala com o pastor: pastor, eu tenho um problema assim, assim, como a gente resolve? O senhor pode me ajudar? Então essa mudança vai acontecer em nós, e as pessoas vão perceber que o Zezinho já tinha um sorriso legal, já dava para falar de pertinho com o Zezinho. Esse Zezinho sou eu. E essa mudança ocorreu na vida desse Zezinho aqui. O meu irmão mais velho falou para minha mãe assim: isso aí nunca vai ser nada na vida, nunca. E eu recebendo aquela carga de maldição, e minha mãe ficava quieta. Minha mãe via ele falando, o cara contribuía em casa, né? Coitada da minha mãe, não tinha informação. Mas depois que eu casei, as coisas começaram a melhorar, porque a Bíblia também diz que é melhor ser 2 do que 1. Mudou minha vida, mudou, eu queria uma mudança, e eu comecei a buscar essa mudança, comecei a querer buscar essa mudança, e eu paguei algumas dívidas desse meu irmão, que ele entrou numa roubada lá para abrir uma firma, não deu certo. Aí ele falou: estou com um problema assim, quanto é? É tanto. Tá bom, vou lá, te ajudo. Aí quando a gente foi acertar, ele falou: mas era tudo isso. Eu falei: não é nada, deixa quieto. Deus vai suprir as minhas necessidades. Isso foi muito bom, porque a Bíblia diz também que é melhor dar do que receber. É melhor eu ter poder aquisitivo para pagar a dívida ou as contas, ou o que seja, de alguém, do que aquela pessoa está fazendo por mim. Porque é melhor você ter condição, é melhor que Deus te abençoe em tudo isso. Mas para isso acontecer, muda. Para terminar, 2 Coríntios capítulo 5, 17, sabe isso, né? Sabe o que está escrito lá? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu estou vivendo uma época nova na minha vida, estou vivendo uma época nova na minha vida, graças a Deus. Sabe assim, eu tenho prazer de fazer isso que eu faço hoje, tenho prazer, né?
Isso é muito bom fazer, porque você vê que o que você fala não tem recompensa maior do que você ver uma pessoa que você evangelizou na rua entrando nessas portas, não importa da maneira que ele vem. E essa manchetinha também me trouxe à mente o Bandeira. Bandeira, conheceu, ouviu pelo menos falar lá na creche, onde ele congrega. Era um punk que ele foi primeiro skinhead, depois deram uma surra nele na galeria do rock, quebraram todos os dentes da boca dele, todos os dentes. Ele tomou uma facada na cabeça que abriu uma brecha assim. Aí ele jogava ele lá embaixo, antes de quebrar os dentes, jogaram ele lá embaixo na escada, ele estava no primeiro andar. A hora que ele chegou lá, tinha dois com um taco de beisebol na mão, um de cada lado. A hora que ele chegou lá, pegaram. E depois de tudo isso, ele ouviu dizer, um bando de cabeludo reunido lá na Coab 2, lá em Carapicuíba, ensaiando atrás de uma Assembleia de Deus, do Ministério Belém, e o Calvário. Aí chegava um pessoal fumando maconha, outros entravam com lata de cerveja, outros entravam com 1,51 litro, um velho barreiro. Ele entrava e ia lá conversar com a gente. E aí a gente parava o ensaio, pegava o folheto e folhetava. Moda antiga mesmo, folhetava. Não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, não tinha nada disso. Era boca a boca. Eu tinha um celular que funcionava como queria. Lembra daquele gradiente? Eu tinha um gradiente assim, pretinho, que acho que foi... Nossa, quando ele quebrou, foi glória a Deus. Quebrou essa porcaria. Então, naquela época, era boca a boca mesmo, cara. Eu vi todos aqueles jovens abandonando as drogas, abandonando o vício, a prostituição, indo para uma igreja. Eles foram para diversas igrejas. Tem uns da congregação que encontram comigo. E aí, pastor, legal! Fala, paz de Deus, irmão. Né? Aqui a gente fala graça e paz. Na Assembleia de Deus, paz do Senhor. Lá na Quadrangular, paz seja convosco. Mas a paz de quem? De Deus, que excede todo entendimento. Você não vai conseguir nunca entender como é que Ele pode te dar paz no momento que nós vivemos. Quando eu olhava para mim assim, eu falei, nossa, não vou conseguir um namorado, porque eu ouvi meu irmão falando, nem emprego eu vou conseguir, vai ser um vagabundo a vida inteira. Jesus, eu encontrei com Ele. Ele mudou minha história. Porque fizeram um apelo, quando eu vi, eu estava aqui na frente, com os dois braços, né? Esse erguia muito bastante, mas esse aqui eu consegui erguer só até aqui. Mas fui assim mesmo lá para frente. E eu aceitei a Cristo naquele momento. E Ele começou a mudar a minha vida. Vamos voltar a crer nisso. A gente está fazendo um barulho com as bandas, mas eu quero ver agora as bandas fazendo um barulho de verdade no inferno. Assim, não é lá no inferno, mas na vida das pessoas aí, que eu sempre ouço eles falando, minha vida é um inferno. Não aguento mais o meu pai, não aguento mais a minha mãe, não aguento mais a minha família, não aguento mais o emprego, não aguento isso, não aguento aquilo. E hoje a gente dá glória a Deus porque a gente levanta cedo e vai trabalhar, né, filho? Toda feliz porque começou a trabalhar de novo. Então, é isso que importa, cara. Mudança de vida. Faça planos. Tenha uma meta. Mas olhe para o espelho, diz que você não gosta de alguma coisa que você lembra, que faz isso, que aquilo. Está faltando aqui, eu vou mudar. Cria uma tarefa. Tem pessoas que falam assim, eu vou emagrecer, mas a academia ele passa longe, aí continua comendo do mesmo jeito, as mesmas coisas, não consegue emagrecer, porque não precisa melhorar a força. Mas qual o problema disso? Você se assumindo, entendeu? Porque as pessoas já, tem que estar fitness. É uma Cristo, criatura. As pessoas falam, eu estou gordinho, cara. Eu tenho uma perna que é. Eu costumava dizer assim, para os dois, pelo menos dois gostos, né? Se uma mulher gosta de homem com perna forte, eu tenho uma. Mas se ela gosta de ficar um pouquinho mais magrinha, eu também tenho uma. E eu estou muito feliz com isso, cara. Casado, 4 filhos, tenho 3 netos, 4 netos.
E a primeira coisa que eles fazem quando acordam, o vovô está aposentado, eles vão lá no meu quarto, vai do lado da Cida, beija a Cida e fala, bom dia, vovó. Aí vem do meu lado, bom dia, vovô. Eu quero retorno disso. Sabe, é isso que eu quero. Eu vi o pastor falando aqui, a gente dobra os joelhos pela família. Eles estão querendo acabar com isso. Está na tua mão, igreja. Ore pelas famílias. Mudança. Para que as pessoas olhem para você e falem, cara, mudou. Você lembra daquele cara ali? Era muito tranquilo. Olha aquele cara aí. Mas está indo para a igreja. Mãe, ele era maluco. Não, agora que ele ficou louco de verdade. Porque ele está indo para a igreja, também me vai do braço. E vai para a igreja. Hoje a gente tem um celular, né? Que está com o aplicativo, aí as pessoas falam, você estava vendo o celular na hora da mensagem? Claro que minha Bíblia está ali. Mudança, cara. Mudança. É o que eu proponho para vocês através da palavra de Deus. Mudança. Mas de verdade, consistente, para que a vizinhança veja em você o Cristo do Deus vivo. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Em nome de Jesus, essa mensagem que eu quero deixar para você. Aí toda honra, aí toda glória.